Bem-vindo a esta Fast Talk da JETV. A Evergrande é o segundo maior grupo imobiliário na China em termos de vendas, num país em que este setor tem um peso de 18% no PIB. A empresa chinesa é uma das mais endividadas do mundo, com dívidas superiores a 300 mil milhões de euros. Que efeitos na economia poderá ter a eventual queda da Evergrande? Para esta análise temos connosco Luís Tavares Bravo, economista e diretor de Investment Advisory do Bison Bank. Muito obrigado, Luís Tavares Bravo, pela presença nesta conversa e para nos ajudares aqui um pouco a esclarecer o que é que está em causa. A Evergrande é, como referimos, o segundo maior grupo imobiliário na China. Que risco, na tua perspectiva, é que acarreta um eventual colapso deste grupo? Obrigado, Zé Carlos, muito obrigado por me convidarem. Eu, numa nota prévia, só deixar aqui algumas impressões que acho que são importantes para pormos isto em perspectiva. É verdade, como disseste, a Evergrande é um dos maiores, não só um dos maiores promotores imobiliários da Ásia, a segunda maior da China, mas é também um dos maiores emitentes de dívida chamado risco especulativo ou high yield, para utilizar o jargão financeiro, na Ásia, e o setor imobiliário chinês também tem um valor significativo do PIB do PIB da China e também dos bancos chineses, cuja exposição direta ou indireta ronda cerca de 40% dos ativos, não à Evergrande, mas a todo o setor. No entanto, aqui também uma segunda nota, dizer que apesar disto, desta dimensão um pouco relevante, os ativos emitidos pela Evergrande, seja por forma de obrigações ou de financiamento, de acordo com aquilo que são as estimativas de alguns analistas do mercado, rondam cerca de 0,3% dos valores detidos pelo sistema bancário chinês. Ou seja, isto coloca um bocadinho em perspectiva que de facto existe aqui, obviamente, uns riscos de preocupações relacionadas, mas que estão relacionadas sobretudo com aquilo que é o futuro do acesso à liquidez por parte dos promotores bancários da China e o que é que isto pode significar relativamente à exposição do setor bancário, porque tem esta elevada exposição. Porque depois, quando olhamos em termos daquilo que é os mercados, apesar de toda esta dimensão que nós falamos, a verdade é que em tudo o que são os índices, aqueles índices que os investidores e os grandes fundos de investimento utilizam, o peso da Evergrande é relativamente baixo, é bastante baixo, é considerado digamos, uma small cap, se quisermos considerar assim, tudo o que é relacionado com dívida corporativa. Isso significa que os grandes fundos internacionais têm normalmente estes valores de referência como valor a investir em nível internacional. Ou seja, por um lado é para pôr aqui um bocadinho em perspectiva qual é que é o efeito de contágio global e em segundo, obviamente, aquilo que tem a ver com o efeito de contágio na China, como país que obviamente tem importância nos dias de hoje e que também acaba por ter algum impacto a nível global, sobretudo naquilo que é a indústria. Aliás, como já vimos no Covid, durante o período do Covid. Exatamente. Compreende-se que, de certa forma, o governo chinês esteja um pouco a desvalorizar esta situação. Vamos lá ver. Se é que essa é uma realidade na tua perspectiva. Não, pronto, o governo chinês tem um posicionamento político sempre muito, já não é de agora, também já há aqui uma coisa que é importante também dizer, que é a Evergrande não é uma chamada state-owned entity, ou seja, não é uma empresa controlada pelo Estado. É uma empresa que já há alguns anos era a maior emitente de dívida da yield, como vimos na pergunta anterior, e era um incumprimento que não era totalmente imprevisto no que diz respeito àquilo que se ia lendo e vendo no mercado. E, portanto, a intervenção das autoridades chinesas vai ser provável, mas provavelmente da forma como estamos a ver, temos visto na história. Eu recordo que já houve um problema, se nós olharmos aqui houve uma reestruturação que foi feita na Anbang Insurance, que era também uma grande empresa de seguros chinesa, e a verdade é que o governo chinês o que tem tendência é para manter uma, digamos, a ordem
dentro daquilo que provavelmente vai ser um período de reestruturação de dívida, ou até num cenário provavelmente de default ou de incumprimento, não é? Portanto, tradicionalmente as autoridades chinesas funcionam um bocadinho fora daquilo que é a estratégia mais ocidental, não é? Depois, é assim, há obviamente aqui um risco sempre político para o próprio governo chinês, porque, não sei, isto também é uma informação que se calhar muitas das pessoas, nós aqui, sobretudo no Ocidente, não temos essa percepção, é que o mercado imobiliário funciona numa lógica de pré-vendas, ou seja, a maior parte das pessoas pagam primeiro a casa e só depois é que recebem. Portanto, o que vai acabar por acontecer muito provavelmente é que vai haver aqui uma série de compradores de casas vão ficar sem os apartamentos que já pagaram, não é? E, portanto, aqui a intervenção do governo chinês provavelmente vai passar por eles pegarem nos grandes projetos imobiliários e pedir a outras empresas que sejam essas sim detidas pelo Estado, as chamadas State-owned Enterprises ou similares, para pegar nestes projetos e terminá-los de forma a conter essa parte do efeito, não é? Esta é uma das medidas que os analistas apontam como muito mais provável, já está a acontecer até inclusivamente em Shenzhen, de acordo com alguns relatórios, e depois, obviamente, vai ser duro para as regiões, as chamadas grandes regiões, as autoridades dos governos regionais vão acabar por dar suporte aos fornecedores que não vão receber, que nesta altura estão também com problemas de default em termos de fornecimento e de recebimento das faturas que já têm emitidas. Agora, obviamente que há o efeito de spillover para aquilo que é o que pode gerar em termos de receios relativamente ao setor de construção e há e há um efeito de liquidez que pode ser, obviamente, criar aqui um período de alguma de turbulência nos mercados, sobretudo nos mercados asiáticos e em algumas economias que estejam relacionadas, se houver de facto aqui uma profundidade maior da crise, mas à partida, como já existe esta experiência anterior, sobretudo com o setor segurador, com a Angbang, dentro da comunidade dos analistas que seguem mais aprofundadamente esta questão asiáticos, de que de facto pode ser uma viagem atribulada, mas que pode acabar por ser controlada pelo Estado chinês. Luís, é um pouco exagerado equiparar esta eventual queda da Evergrande à falência do Lehman Brothers em 2007? Sim, eu penso que essa é a pergunta que aqui inicialmente vai ser feita pelos investidores internacionais. A ideia que eu comecei por dizer, por salientar a importância que a Evergrande tem nos índices internacionais, portanto, a dívida da Evergrande não está, ao contrário do que nós vimos na altura do Lehman Brothers, não está nos balanços do sistema internacional e sobretudo no core, portanto, os grandes fundos e bancos têm comitês de investimento e regem-se por estes índices, não é? Portanto, não é uma coisa onde exista uma exposição significativa ou sequer relevante, e também existe esta capacidade que a China pode ter de controlar este fator, porque não é uma empresa também detida pelo Estado, é uma empresa privada e isso pode acontecer. Agora, a maior parte dos impactos deverão ser registados, obviamente, nos mercados especulativos, chamados mercados da yield emergentes e asiáticos, que podem acabar por ser temporário, porque no final do dia isto pode até acabar por resultar numa vaga de maior regulação que as autoridades chinesas até têm já estado a levar a cabo nos últimos meses e no último ano, o que pode ser útil. A nível internacional pode haver obviamente também algum impacto na procura por commodities e na construção. São preocupações sobretudo para economias como o Brasil, o Chile ou a África do Sul, que exportam metais industriais para a China. Obviamente que isto não significa que não hajam alguns impactos no curto prazo, mas que podem servir inclusivamente, para que os investidores possam reencontrar algumas oportunidades neste mercado e já agora passo a expressão para que usem, provavelmente, em vez de investimentos diretos, traz ao de cima o perigo de investirem diretamente neste tipo de investimentos de elevado risco,
quando provavelmente faz muito mais sentido, se calhar, procurar mais know-how ou investir através de via fundos, como por exemplo alguns que nós gerimos no Bison Bank, relacionados com dívida chinesa, que é de facto continua a ser um mercado de elevado interesse. Muito bem, Luís Tavares Bravo, muito obrigado por nos dar uma ajuda a tentar perceber esta questão da Evergrande e quais serão as consequências de uma eventual queda deste enorme grupo chinês. Mais uma vez, muito obrigado então pelos teus esclarecimentos. Acompanhe estes e outros temas em JTV e em jornaleconómico.pt. Até à próxima.